Bom dia, que a paz de Cristo esteja conosco em mais esse dia e vamos começar o nosso devocional de hoje com os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Êxodo. Vamos orar? Vamos lá, bom dia a todos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos. Além disso, estarmos compartilhando o Evangelho. Isso é uma dádiva, isso é uma alegria, uma satisfação muito grande que nos é concedida. Senhor, nos ajuda nesse instante a compartilhar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Nos dá entendimento, sabedoria, direcionamento, assim como eu peço para as pessoas que estão assistindo esse vídeo também, para que a cada dia entendam mais a Tua palavra, para que a cada dia compreendam melhor o Seu plano e possam ser alcançados e transformados para a glória do Teu nome, conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém. Então nós estamos falando agora a respeito das construções, daquilo que o povo de Deus, as pessoas que Deus separou, que Deus escolheu e deu capacidade, deu sabedoria, deu conhecimento e toda a ciência para que eles pudessem construir tais objetos, tais artefatos, né? Que no caso eram tenda, tabernáculo. Colocou no coração para as pessoas ofertarem também, né? No Sim. coração das pessoas para que ofertassem para a construção, né? De todas essas coisas. Exatamente. E no capítulo 38 é um momento onde começa a explicar a confecção do altar, da pia, que era uma pia de cobre, se eu não me engano. O altar do holocausto, né? Exatamente. E do pátio do tabernáculo. Então aqueles homens responsáveis começaram a fazer aquela obra conforme tudo que o Senhor havia dito. Então, o que me chamou a atenção foi que somente os homens acima de 20 anos é que levavam a oferta voluntariamente. Sim. Para que todos esses objetos que faziam parte da obra do tabernáculo pudessem serem feitos. Uhum. E esses homens acima de 20 anos eram cerca de 603 mil homens. Ou seja, a população havia aumentado e muito, não era pouco, Sim. Né? Porque quando saíram lá da terra do Egito, era essa quantia mais ou menos, né? Só que agora a gente está falando de pessoas só acima de 20 anos ou mais, que com essa quantidade de pessoas, fora o restante das idades para baixo, né? Na realidade eu não lembro quantos eram as pessoas que saíram do Egito, mas o que eu sei é que 603 mil já se tornava ali uma grande nação, realmente. Sim. 603 mil homens. Dá a entender que não se contou as mulheres também, exato. E nem as crianças, e nem os jovens de 20 anos para baixo. Não me recordo que então, era. Se a população de mulher geralmente é maior do que a de homem, sim. Você pode colocar aí mais de 1,5 milhão de pessoas. Bom, não sei naquela época, porque porque os relatos nasciam sempre bastante homens, né, nos relatos da Bíblia. A gente não vê muitos nascimentos de mulheres. Acredito porque deva querer enfatizar os nascimentos dos homens para que a história seja, né, contada ali dentro do plano de Deus. Mas eu não sei como que era a população realmente de mulheres, né? O que você acha? É que naquela época, ser homem ou ter um filho homem era uma honra. Então pode ser que existiam sim muitas mulheres, muitas filhas que eram nascidas mulheres, porém, como a Bíblia sempre evidencia o homem, por causa que o homem que tinha ali as responsabilidades em relação à obra de Deus, então a Bíblia evidencia o nascimento dos homens,
primogênitos, Sim. os herdeiros, ela evidencia mais os homens. Porque era designado todas as coisas que precisavam ser feitas em relação a coisas grandes, né? Eram todos designados para os homens, né? Exatamente. Então, pode ser que a quantidade das mulheres eram, como hoje, até maior do que a dos homens. Porém, para nós nos certificarmos disso, é necessário que a gente vá pesquisar na história e vá buscar o auxílio de outros livros. Mas como o nosso propósito é de simplesmente refletir e de ficar naquilo que está no texto, sem fazer um estudo profundo, mas fazendo uma leitura devocional mesmo, uma reflexão ali, sem muito aprofundamento, que isso também é importante. Sim. Então, por isso a gente acaba não indo a fundo, mas fique à vontade, inclusive se você puder, faça isso, vá pesquisar a fundo. Se alguém já pesquisou também, compartilhe, né? Exatamente. Mas nessa reflexão aqui dos 600 e poucos homens, eu me recordo bem, não sei a quantidade exata, mas quando o povo saiu de lá, era mais ou menos uma quantidade de 600 mil pessoas, não sei a quantidade exata com animais e tal, mas deu para ver que realmente a população cresceu numerosamente, assim como veio se cumprindo, né, tudo que Deus havia falando no decorrer da história. E chama a atenção também a quantidade de bens que foi utilizada. Muito ouro, muita prata, muito cobre, muitas especiarias, Sim. muito linho, pedras preciosas, muita madeira, muitas pedras preciosas. Exato. Então foram muitas as ofertas e muitos também os pertences, o material utilizado para fazer essa grande obra, e só produto de altíssima qualidade. Né? Sim, que eu acho que tem coisas aqui que a gente nem encontra mais hoje e deve ser muito raro. Tudo banhado a ouro, né, com linho fino, púrpura, cobre, prata, enfim, o povo que nós já falamos. O povo ofertava e diz que ainda sobrava muito, né? Exatamente. E até os sacerdotes pediram para que Moisés dissesse, olha, peça para o povo não trazer mais nada, porque já está nos sobrando bastante. Muito legal. E no capítulo 39, fala a respeito dos vestidos dos sacerdotes. Na realidade, nós já falamos anteriormente a respeito desses vestidos dos sacerdotes, como eles deveriam ser, mas nesse instante, os responsáveis pelas obras começam a confeccionar essas vestes. Isso. E fazem tudo conforme o que Deus havia mandado. Primeiro Deus tinha dito como fazer e agora o pessoal estava confeccionando, né? Exatamente. Então entregaram toda aquela obra, tanto as vestes dos sacerdotes, quanto o tabernáculo, quanto a arca, quanto a tampa da arca, quanto os véus, as cortinas, o altar, a pia, o castiçal, o pátio, as colunas, as tábuas que iriam ao redor, entregaram tudo, conseguiram fazer tudo e concluíram com êxito. Sim. E entregaram todas aquelas coisas para Moisés. Então, no capítulo 40, Moisés pega todas aquelas coisas e Deus já havia dado uma ordem para ele. Deus falou, Moisés, você vai pegar todas essas coisas e vai concluir essa obra, ou seja, montar esta obra, porque as coisas estavam todas prontas, porém não estavam montadas, estruturadas, cada uma no seu lugar. Mas Deus pediu para que Moisés fizesse isso e tinha um dia certo, né, para que ele fizesse isso. Deixa eu até olhar aqui. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Sim. Então, é bem importante frisarmos que o calendário dos judeus e o calendário daquela época não era igual ao nosso. Isso significa que não foi feito no mês de janeiro, no dia 1 de janeiro. Não foi isso. Foi no primeiro mês e primeiro dia dentre
o calendário deles. Agora, se você quer descobrir qual é esse dia, se nós formos transformar aqui para o nosso calendário, aí vai precisar de um pouquinho de pesquisa. Você fique à vontade mais uma vez para fazer isso e compartilhe conosco também se você fizer esse estudo. Então, aí Moisés pega tudo e coloca tudo no seu devido lugar. Sim, organiza, né? Exatamente, tudo conforme o que Deus tinha falado, porque as coisas tinham que estar minuciosamente no seu devido lugar. O altar tinha um local específico, as cortinas, os véus tinham um local específico, os vasos, a arca, o castiçal, a pia, o local do holocausto, sim, a tenda, o cobertor na porta, ou seja, tudo tinha um local específico e Moisés fez exatamente como Deus havia falado que necessitava ser. Eu fico pensando e convido os irmãos, eu acho que, assim, acredito que os irmãos também, da mesma forma, ao ler tudo isso, a gente fecha os olhos e tenta pelo menos imaginar tudo isso, né? Eu não... Quando eu tô lendo, eu fecho os meus olhos assim e paro assim e fico tentando imaginar tudo isso, toda essa construção, todo esse esplendor. E eu não consigo nem assim, nem um pouquinho eu consigo, mas eu não consigo nem a imaginação materializar aqui no meu cérebro de alguma forma esse esplendor, essa obra tão perfeita e tão minuciosa, né? Tão detalhista. Sim. Eu acho sensacional. Impressionante. Né? E tirando isso, tinham as vestes também, que eram esplendorosas, sim, as vestes dos sacerdotes, que então eles foram vestidos, cada um com a sua roupa, tanto Arão quanto os seus filhos, sim, que eram os sacerdotes, e que Deus já havia falado, olha, somente da linhagem da tribo de vocês, que era a tribo de Levi, isso, que de geração em geração que os sacerdotes sairão de Levi. Acompanhando toda a geração, os sacerdotes só sairiam de Levi. Isso se repetiria. Então, haviam aquelas vestes esplendorosas, eles eram ungidos, foram ungidos, sim, e antes de entrar no altar, eles tinham que lavar as mãos na pia de cobre, né? O que representa que era necessário uma limpeza, uma purificação até mesmo dos sacerdotes. Sim. Ou seja, todos somos pecadores, inclusive os sacerdotes, inclusive o próprio Moisés. Carecemos da graça e misericórdia de Deus, carecemos do perdão de Deus, carecemos da purificação através dessa misericórdia, desta graça que Deus nos concede. E por último... Aí por fim Deus enche o tabernáculo, né? Sim, com a sua presença, né? E aí ele faz mais ou menos o que ele... com o tabernáculo ele faz mais ou menos quando o povo saiu do Egito. Ele usa a nuvem e usa o fogo. A nuvem de dia e o fogo durante a noite. E o povo caminhava quando a nuvem subia né, e quando a nuvem descia, o povo parava de caminhar. É sensacional, assim, a gente refletir em cima disso, né? Na realidade, a glória de Deus foi tão grande dentro do tabernáculo em que nem Moisés conseguia entrar. Não. Uma nuvem descia ali na tenda do tabernáculo e a glória de Deus enchia aquele lugar. Então ninguém podia entrar, nem Moisés. E depois a nuvem subia, e quando a nuvem subia, eles conseguiam ter acesso. E de noite era o fogo que vinha também manifestando a glória de Deus. Tem mais algum comentário, alguma reflexão, algo de interessante que te chamou a atenção? Não, acredito que é isso, né? E hoje encerramos, né, o livro de Êxodo, pela graça de Deus. Muito obrigada a todos que puderam estar conosco compartilhando, né, deste momento, né?
estarmos aqui compartilhando o livro, meditando, né, refletindo em cima dessa história tão fantástica, né? Exatamente. E agora, paramos por aqui? Bom, e aí, irmãos? Não, amanhã estaremos novamente aqui junto com vocês para refletirmos, dialogarmos a respeito do livro de Levítico. Nós prosseguiremos a nossa leitura. Então amanhã estaremos refletindo e dialogando a respeito dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Levítico. É isso aí. Então esteja conosco aí, você mais uma vez é nosso convidado especial. Participe com a gente amanhã às 8h40 da manhã, tá bom? Muito obrigada a todos. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia e que Deus esteja conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.